Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá, transmissão simultânea para todo o planeta, através dos sites pondejudá.com.br, tvmenorá.com.br e também essas transmissões que são feitas pela TV Menorá ficam salvas aí no YouTube. Talvez você agora está acompanhando aí pelo YouTube, no playlist da Rádio TV Menorá, Quinta ao Vivo, um bate-papo edificante desde 2009 sobre a Palavra de Deus. E nesse bate-papo, com certeza, sempre vasos disponíveis, né, eleitos e escolhidos para compartilhar um pouquinho dos seus testemunhos, das suas experiências, falando, claro, sempre, né, relacionando com a palavra e com os seus feitos, né, com os milagres, né, poderosos feitos do nosso Senhor Jesus, que tem nos oportunizado aí dia a dia. E hoje, Quinta ao Vivo, um bate-papo edificante com o nosso irmão abençoado, amado, Marcelo Santos, que tem uma longa caminhada já com o Senhor, né, Marcelo? Boa tarde, Deus abençoe, uma alegria aí receber o irmão aqui no Quinta ao Vivo, né, hoje nessa unidade móvel, podendo visitar o irmão, né, que tem congregado conosco em São Paulo e tem a sua residência aqui na cidade de Louveira. Estamos aqui também, fica aqui nas proximidades de São Paulo. Uma satisfação, irmão, que Deus te abençoe, te capacite em tudo na tua vida e nesse programa aqui, nesse bate-papo edificante. Falando um pouquinho, né, hoje, sobre a salvação, amém? Deixa o irmão dar uma boa tarde ao pessoal. Boa tarde a todos, é um prazer inenarrável, pastor, poder estar aqui colaborando com os irmãos e falando do que o Senhor e o Salvador Jesus têm feito em nossas vidas. Não temos palavras para agradecer a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente sabe, né, que Judas, né, ele está aqui, né, meu irmão de Jesus, antes de Apocalipse, né, está escrito aqui no versículo 3 da Epístola de Judas: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, né, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? E a gente vê aqui na sequência que ele fala, né, porque existe sempre, né, dissimulados, né, existem indivíduos que se introduzem no meio, enfim, e homens ímpios, né, e a gente sabe que essa guerra, essa luta é espiritual, né, contra sangue e carne, né. E quando a gente fala de salvação, né, é interessante porque Deus fala da salvação judicial, né, eu deixo até para o irmão compartilhar um pouquinho, até porque o irmão veio, né, de denominação, né, falar um pouquinho dessa questão do que pegou, o que te chamou a atenção, né, sobre a salvação orgânica, né, que é pós-batismo, que é justamente ligada a um plano, né, a um propósito de Deus salvar a gente e se tornar o nosso cabeça. Né? Por que Deus passa a ser cabeça de um ser humano que entregou a sua vida, né, para que não tenha outro cabeça senão agora Jesus, para que Jesus possa usá-lo, né, e esse vaso ser um vaso de honra segundo a vontade de Deus, né, segundo as suas ações, né. Então é interessante a gente falar dessa questão, né, da expressão de Cristo, do testemunho, do pós-batismo, né, da questão orgânica que não se falava, né, e que eu creio que o irmão conheceu aqui nesse movimento da Igreja do Senhor Jesus, né, e é interessante que ao mesmo tempo a gente vê aqui, né, que o Espírito nos exorta a batalhar por essa fé, né, que essa questão da salvação orgânica requer, né, a batalha, né. Eu acho que dá um bom gancho aqui, né, com essa palavra, a relação, né, de salvação orgânica com batalha. Mas nesse bate-papo deixa aberto para o irmão aí compartilhar. Como é que foi também, né, que nesse início assim, né, que a gente já vai falando aí de salvação judicial, orgânica, como é que surgiu aí, né, esse arranjo, né, para a gente poder, né, tá aqui junto hoje com esses irmãos amados aí da Rádio TV Menorá? Amém, pastor. Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? Antes do advento da pandemia, eu comecei um projeto junto com o irmão da igreja, o irmão Marcelo Furquim, e numa das idas para o nosso cliente juntos, me chamou bastante a atenção, ele sabia que eu era evangélico, eu sabia que ele era evangélico, mas me chamou bastante a atenção uma oração que foi feita no carro, não pedindo nada para nós, pedindo para abençoar a empresa que nós estávamos, a direção e tudo. Eu achei aquilo um desprendimento maravilhoso. E foi presenteado por um CD, pastor, que inclusive é a dica do mês, que é o Visão Empresarial.
E aquele CD quase riscou no carro, de tanto que a gente ouvia. E abriu a mente para uma série de coisas. Apesar de nós conhecermos a salvação do nosso Senhor Jesus, já ter sido batizado, a gente viu que nós temos que batalhar, como foi dito, né? Que nós temos que nos negar. Então, descortinou uma série de coisas que a gente achou fantástico, fantástico. A mansidão, a calma com que o apóstolo Sérgio pregava as verdades que estavam na Bíblia, contidas na Bíblia, que muito provavelmente a gente passou pela vista por tudo aquilo, mas não tinha um profundo entendimento do que estava querendo se falar ali. E aí começou a minha caminhada junto com vocês na Igreja do Nosso Senhor Jesus. Irmão, me conta um pouquinho o que mudou, né? Hoje a gente tem um entendimento, né, e precisa regar isso, né, a todo momento possível, sobre o consagrar, né, o gerar e o cuidar. Né? E quando a gente pensa em consagrar, gerar e cuidar, né, a gente vê que é uma coisa orgânica, é uma coisa que movimenta, é dinâmica, né? É para algo, né? É para uma ação, para um efeito, né? E por uma causa, né? A gente sabe que essa causa aí é Jesus, né? E deixa assim para eu compartilhar um pouquinho o que mudou para ti, começando por consagração. Então, novamente, né? Quando você vem de uma denominação, tinha muito daquela passividade, né? De você fazer o checklist do crente, ó, eu vou na igreja, eu deixo a árvore do bem fluir, então eu faço as coisas por bem, mas não tem um real contato com o Pai, né? E na Igreja do Nosso Senhor Jesus é solicitado a todo momento que nós nos separemos, né? Que nós nos consagremos desde o início que a gente acorda os olhos, tudo é para o Senhor. Não existe separação entre o secular e a vida da igreja, tudo é do Senhor. Então esse entendimento do todo foi algo assim maravilhoso, pastor, maravilhoso. Uma outra questão também que mudou bastante a minha forma de ver é que nós terceirizávamos muito os nossos problemas. Então, quando a gente passava por uma adversidade, o inimigo está furioso comigo. Quando, na verdade, era uma experiência do nosso Senhor para que a gente nos negássemos as nossas orgulho, vaidade, ira, luxúria, cobiça, todos os nossos elementos que estão na nossa carne, né? E nós sempre terceirizávamos, né? A Igreja do Nosso Senhor Jesus descortinou isso, quer dizer, é você. São as suas ações que fazem com que você passe por uma prova porque precisa ser lapidado. Então, esse entendimento foi maravilhoso, assim, pastor, uma coisa de parar de terceirizar a culpa do problema e passar a ser dono da sua própria vida e viver para o Senhor, constantemente para o Senhor. Eu estou na minha cozinha tomando café, glória ao Senhor. Eu estou no trabalho, glória ao Senhor. E eu fazia um pouco de separação, sabe, pastor? Trabalho é trabalho, igreja é igreja, quando na verdade, de novo, né, o CD Visão Empresarial falou bem claro isso. Você está totalmente enganado quando você pensa dessa forma, de que há separação. Deus é dono de tudo, né? Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Então, não existe essa separação. A gente se enganava, essa é a verdade. Nesse processo de descortinamento, né, na prática, né, assim, o que mudou no sentido de alimentação espiritual para, né, esse desvendar assim, nesse processo teu diário de consagração? Agora, pastor, a gente pensa mais assim no que o Senhor quer falar comigo. Quando você, ao acordar e fazer as suas premissas com o Senhor, ao abrir a palavra, Ele está falando com você ali. O que Ele quer para você daquele dia, o que o Senhor tem para você daquele dia. Não passa um dia que a gente não busque na palavra o que o Senhor quer para nós, diferentemente do passado. Eu posso falar para os irmãos, eu não abria a Bíblia com tanta frequência assim, a não ser em momentos de infortúnio, de provas mesmo que o Senhor coloca na gente, aí sim você vai recorrer ao Pai. Mas quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo, sem hipocrisia, né, irmãos? A gente não procura o Senhor, né? Não vai atrás do Salvador. E hoje não, hoje tudo é por Pai. Desde a hora que eu acordo, as premissas estão falando comigo. Durante o dia no trabalho, se sobrevém alguma coisa, aquilo quer ministrar para mim algo para minha edificação interna. Então, verdadeiramente a gente está aprendendo que a salvação é individual. Depende de mim, depende das minhas ações, da minha forma de pensar, do meu negar a salvação, né?
Porque a judicial a gente já teve, né? Que foi se entregar no batismo. Porém, a orgânica, de se negar e viver a vontade do Pai, essa a gente está aprendendo a todo momento e é maravilhoso. É um aprendizado maravilhoso, meus irmãos. Eu quisera todos que estão no meio circular conseguisse poder ter um lampejo do que é feito aqui na Igreja do Nosso Senhor Jesus e no Evangelho do Reino. O papo tá só começando, tá bem bom. E vamos já voltar aqui no segundo bloco. Fique conosco aí. Vamos fazer um break comercial, já voltamos. Quinta ao Vivo.